Quem nunca se pegou torcendo pelo vilão? Aquele personagem que o autor coloca lá pra todo mundo odiar, mas acaba sendo mais fascinante que qualquer outro personagem. Seja nos filmes de super-heróis, nos dramas televisivos, ou até nos clássicos da Disney, muitas vezes os vilões roubam a cena e conquistam uma legião de fãs. Mas por que será que a gente gosta tanto dos vilões que, em tese, a gente deveria odiar? Uma das razões está na complexidade psicológica desses personagens. Muitos vilões são construídos com camadas de emoções, traumas e motivações ocultas que tornam eles fascinantes. O psiquiatra, o Carl Jung, sugeriu que todos nós possuímos um lado sombrio, impulsos de desejos reprimidos e que precisamos confrontá-los para crescermos. Na ficção, os vilões frequentemente encarnam esse lado oculto que a gente tem, nos permitindo explorar de forma segura. Quando a gente vê o Coringa empurrando o Harvey Dent para a loucura em Batman, o Cavaleiro das Trevas, por exemplo, é quase como se a gente tivesse testemunhando o confronto entre a luz e a sombra dentro da mesma pessoa. Identificamos em vilões como ele um reflexo do impulso que todos nós temos, mas que a gente deixa reprimido. É o lado anárquico, vingativo ou ambicioso que a maioria jamais coloca em prática, mas que no imaginário ganha vida sem consequências reais. Além disso, tem um aspecto de satisfação vicária em ver os vilões agindo. De acordo com os conceitos da psicologia do Freud, todos temos desejos primitivos e gostariam de fazer o que bem entender sem se preocupar com as regras ou moral. Os vilões vivem essa liberdade, quebram regras, desafiam a lei e seguem seus próprios impulsos. Eles correm sem as amarras da sociedade, fazendo tudo o que temos vontade e não podemos, o que torna a vilania quase libertadora. Quando o personagem como Coringa toca o caos em Gotham, ou o Loki trai Thor e assume o trono de Asgard, sentimos uma pontada de emoção, porque eles estão fazendo coisas impensáveis para nós, e isso é estranhamente empolgante. Mesmo sabendo que é errado, é cativante assistir alguém quebrar todas as regras sem ser imediatamente punido por isso. Um outro fator importante é que muitos vilões têm carisma e presença de cena de sobra. Eles costumam receber dos roteiristas as melhores falas, um estilo marcante e uma personalidade magnética. Pensa, por exemplo, no Loki da Marvel. Ele é sarcástico, elegante e imprevisível. E acabou tão adorado que se tornou protagonista da sua própria série. Curiosamente, as pessoas gostavam mais do Loki quando ele era genuinamente o vilão, né, que causava lá em Vingadores, do que depois que ele teve a redenção dele e se tornou um personagem do bem. A verdade é que personagens maus muitas vezes são divertidos. Eles são completamente desprovidos de pudor, eles são extravagantes, cheios de iniciativa, de urgência, qualidades que às vezes, a maioria das vezes, faltam nos heróis. Afinal, ninguém gosta de um protagonista apático. O antagonista, por necessidade da trama mesmo, sempre tem que estar em ação. Essa proatividade e confiança dos vilões os torna altamente envolvente. É difícil não se encantar com tamanha segurança e estilo, mesmo que sejam usados para o mal. Outra questão que a gente tem que pensar também são os fatores narrativos e sociais. Muitas histórias modernas borram a linha entre herói e vilão, apresentando pra gente os chamados anti-heróis, personagens que fazem coisas moralmente condenáveis, mas cuja perspectiva acompanhamos de perto. A gente vê muito isso em Breaking Bad, onde a gente é colocado no lugar de alguém que se torna vilão, no caso o Walter White, e nos fazem torcer por ele mesmo quando suas ações ficam cada vez mais sombrias. O Walter começa como um professor de química humilde, com uma família para sustentar, e ao ser encurralado por dificuldades, câncer, dívida, ele decide Breaking Bad, né? Decide fabricar as coisas, você sabe que ele fabrica. A audiência entende as razões iniciais, quase sente que faria o mesmo em seu lugar, e depois, quando ele evolui para o impiedoso Heisenberg, já estamos emocionalmente investindo em sua jornada. A narrativa nos faz empático a ele e é impossível simplesmente odiá-lo. I am not in danger, Skyler. I am the danger. Essa cena é um momento icônico em que sentimos simultaneamente orgulho e temor do personagem.
Esse modelo de contar histórias do ponto de vista do vilão nos faz sentir na pele dele, entender suas dores e até aplaudir suas vitórias criminosas. O público acaba realmente ficando do lado deles, e isso pode ser comprovado pela enorme popularidade do próprio Walter White, do Tony Soprano. É claro que sabemos racionalmente que o que eles fazem é errado, mas emocionalmente somos levados a torcer por esses anjos caídos. Socialmente, os vilões muitas vezes representam uma rebeldia contra a ordem estabelecida ou contra as injustiças, o que pode ressoar com o público. Alguns vilões têm motivações que, embora extremas, partem de questões reais. Por exemplo, o Killmonger, da Pantera Negra, é o antagonista, né? E os objetivos dele de corrigir as injustiças históricas chegou a ser compreendido por parte da audiência do filme, né? Já o Coringa de 2019 mostra o Arthur Fleck como um produto trágico do abandono social e da falta de empatia da sociedade, levando muitos espectadores a sentirem pena dele e até torcer por ele, apesar da violência. Isso mostra como que o contexto social pode gerar empatia por essas figuras que transgridem a lei. A gente vê nele uma espécie de protesto vivo, de um basta personificado. Assim, o público às vezes enxerga o vilão não apenas como um mal a ser detido, mas também como um símbolo de algo que precisa mudar no mundo real. Esse reconhecimento de elementos da realidade, desigualdade, opressão, hipocrisia, dentro dos vilões faz com que nos conectemos a eles em um nível mais profundo, mesmo sem concordar com seus métodos. No fim das contas, amar vilões que deveríamos odiar revela muito sobre nós mesmos. É sobre o poder da ficção. Histórias nos permitem explorar sentimentos proibidos e contraditórios num ambiente seguro. Na vida real, odiamos tiranos e criminosos, em parte porque tememos o que há de semelhante entre eles e o nosso próprio lado sombrio. Já na ficção, podemos sentir prazer em acompanhar personagens odiosos, porque lá podemos vivenciar nossas sombras sem culpa. Os vilões e anti-heróis nos atraem exatamente por representarem esse lado rebelde e egoísta que reprimimos. Através deles, podemos ser rebeldes, mandões, ao mesmo tempo, algo impossível dentro das nossas normas sociais. É catártico, é emocionante ver esses personagens fazerem o impensável. É quase uma forma de extravasar aquilo que não toleramos na realidade. E claro, soma-se a isso o charme, a complexidade e as boas histórias que os vilões costumam render. Amamos vilões que deveríamos odiar porque eles nos instigam. Eles nos fazem questionar conceitos fáceis de bem e mal, nos fazem enxergar as múltiplas facetas da moralidade e da natureza humana. No fundo, torcer, mesmo que secretamente, pelo vilão, nos lembra que ninguém é 100% herói ou vilão ao mesmo tempo, e que compreender o lado negro faz parte de entender nós mesmos. Essa ambiguidade nos fascina. Talvez seja exaustivo torcer sempre pelos anti-heróis, como sugere a canção de Taylor Swift, mas a verdade é que pode ser empolgante e revelador. Ao final de um bom filme ou série, percebemos que esses vilões que aprendemos a amar nos fizeram pensar, sentir e questionar, e é exatamente isso que as melhores histórias conseguem fazer. Obrigado por você ter assistido até aqui. Se você gostou, curte, compartilha, comenta. Valeu, até a próxima.